Bem, nós preparamos um vídeo, né, sobre a comemoração dos 15 anos, que eu vou querer que digamos, os passe agora. E também tem vamos dizer assim, uma fala do John Salter, do Lynx, sobre a nossa comemoração e a nossa parceria que a gente criou nos últimos anos aí. Então, eu gostaria que o pessoal passasse esse vídeo, né? Primeiramente sobre a comemoração dos 15 anos e depois o vídeo do John Salter. A internet é formada por milhares de organizações e empresas diferentes e independentes. Para que funcione em perfeita harmonia, elas precisam se interligar e colaborar. Há locais com infraestrutura que facilita essa interligação e colaboração de muitas formas. Podemos considerar esses locais como pontos neutros, em que diversas organizações, mesmo concorrentes, estão juntas para interligar sua tecnologia e trocar tráfego, trocar pacotes de dados e internet entre si. Por isso, essas infraestruturas são chamadas de pontos de troca de tráfego, ou Internet Exchange Points em inglês, ou simplesmente PTTs, IX, IXPs ou IX. Os Internet Exchanges são formados por data centers com equipamentos especiais que permitem a interligação simultânea de dezenas ou centenas de organizações. Empresas que fornecem acesso à internet estão interligadas com empresas de streaming de vídeo, com sites de busca, redes sociais, bancos, universidades, órgãos do governo, entre tantas outras. Essa união em um só local de tantas redes com serviços complementares traz diversos benefícios, inclusive a você que está assistindo este vídeo. A internet fica mais veloz, eficiente, resistente a falhas e com custo mais baixo. Sem os Internet Exchanges, as informações, os bits que trafegam pela internet teriam que percorrer caminhos bem mais longos. Isso faria a internet ser lenta, mais suscetível a falhas e cara. Hoje, quem cria e opera aqui no Brasil Internet Exchanges neutros, abertos a todos, confiáveis, sem finalidade de lucro, com profissionalismo, excelência técnica e seriedade, somos nós, do NIC-BR. O NIC-BR é uma entidade privada e sem fins de lucro. Além de sermos responsáveis pelo registro dos domínios .br, investimos em diversas ações para o desenvolvimento da internet no Brasil. A criação e operação dos PTTs é uma delas. O NIC-BR cria e opera PTTs com o único objetivo de tornar a internet melhor para que possa ser acessada por todos os brasileiros. O nome dado a essa iniciativa é ix.br. Ela é responsável por alguns dos maiores Internet Exchanges do mundo e em 2019 completa 15 anos. A operação do ix.br foi iniciada em julho de 2004, após a aprovação do Comitê Gestor da Internet no Brasil, com o nome PTT Metro, iniciativa que uniu todos os PTTs da região metropolitana de São Paulo, o primeiro de 1998 operado pela FAPESP e outros que surgiram em seguida, operados por entidades acadêmicas e privadas. Desde a união dessas iniciativas, o ix.br coleciona conquistas importantes para a internet no país. Em 2019, já operamos mais de 30 PTTs distribuídos nas 5 regiões do país. Alguns são menores, interligando apenas redes locais. Outros são enormes, atraindo redes que operam em diferentes regiões do país e mesmo fora dele. O PTT de São Paulo, por exemplo, é o maior do mundo em número de redes interligadas e o terceiro maior considerando o tráfego de dados. O ix.br mantém boa parte do tráfego da internet do Brasil dentro do próprio país. Os nossos PTTs também viabilizam o estabelecimento e o crescimento de provedores regionais, contribuindo para um ambiente mais competitivo e possibilitando que cada vez mais brasileiros tenham acesso à internet. O NIC-BR conta com a colaboração de muitos para criar e operar os PTTs, os quais beneficiam a todos no Brasil. Universidades, redes acadêmicas, empresas e órgãos públicos, data centers privados, provedores de internet e empresas de telecomunicações cedem parte de suas infraestruturas e nos ajudam de diversas formas a tornar o ix.br uma realidade. Há 15 anos, a equipe do ix.br se dedica a trazer cada vez mais e mais benefícios para a internet no Brasil e para todos os brasileiros.
Acesse ix.br e acompanhe essa iniciativa. I'd like to start by thanking Milton for the opportunity to wish you. Agradeço, Milton, pela oportunidade para lhes desejar parabéns pelos 25 anos, pelos 30 anos. Adoraria ter vindo para o Brasil para comemorar esses 15 anos do IXBR, mas infelizmente eu não posso ir, estou realmente muito ocupado. Eu vou me aposentar no final do ano, então imagina que tenho muito a fazer aqui na Lynx. Queria dizer que essa cooperação que tivemos entre a ix.br e a Lynx ao longo dos anos foi excelente, e é o que deveria ser mesmo. Sempre podemos aprender uns com os outros, e espero que essa colaboração continue. A ix.br tem um papel muito importante, e nós podemos dizer que é possível fazer uma troca como essa, mesmo num país tão diverso como o Brasil. Vou finalizar de novo desejando parabéns pelos seus 15 anos e desejo muito sucesso para o futuro. Agora, eu vou aqui colocar uns slides relacionados à linha do tempo, né? Como é que tem acontecido a internet aqui no Brasil, que estamos comemorando aqui os 30 anos do .br e os 15 anos do IXBR. Então, vamos aproveitar aqui toda a experiência e todo o conhecimento, né, de quem passou por esses períodos aí, né? Então, é uma oportunidade aí para vocês conhecerem um pouco da história do que se passou aí em nível de internet a nível Brasil. Então, nessa linha do tempo aí, a gente começa lá do passado, né? Quer dizer, que em 88, né? Quando é viabilizado aí que a gente pudesse conectar lá fora, né? Quer dizer, que isso daqui é um ponto de partida bastante interessante, né? Porque o convencimento, né, para que a gente pudesse ter links para fora, né? Quer dizer, que era uma coisa ainda meio que duvidosa e vamos dizer assim, foi possível aí graças ao entendimento que foi dado aí de que poderia se trazer tráfegos de terceiro através dessa rede aí. Então, em 88, né, 1988, tem um link de 9.600, né, do LNCC até a Universidade de Maryland, para poder ligar a Bitnet, né? Em novembro, também a FAPESP tem um link de 4.800 e que se conecta ao Fermilab para se conectar tanto a Bitnet quanto a RepNet. Ok? Em 89, né, quer dizer que tem aqui o domínio do .br, né? Então, abriu, né? Quer dizer que acho que o Demi pode contar um pouquinho melhor um pouco essa história, né? Porque acho que ele vivenciou isso, né? Quer dizer, que todo esse momento aí, acho que seria uma oportunidade de você falar um pouquinho sobre a vinda do .br e depois a gente continua a historinha aí para poder seguirmos. Bom, primeiro, é muito bom estar aqui, agradeço a presença de todo mundo aí. Esse é o núcleo duro da internet brasileira. É bom estarmos juntos. Eu não consegui vir na parte da manhã, só estou conseguindo me juntar agora. Fazer alguns comentários sobre o que o Milton falou, né? Na verdade, a coisa começa, é claro, um pouco antes, porque essas são as conexões, até você conseguir as conexões, primeiro isso teve que ser discutido com o Embratel, com a SEI, na época, com uma porção de coisas. E teve uma reunião importante em 87, na Poli, onde os grupos se reconheceram. Quer dizer, eu não sabia que o pessoal da FAPESP, eu não sabia que o pessoal da LNCC também estava batalhando na mesma direção. Tinha um embrião de RNP que já estava sendo tocado. Na reunião estava o Tadal, estava o Michael Stanton, o Alexander Grossgold, todo esse pessoal. Então, essa reunião de 87, de alguma forma,
sinalizou que todos estavam querendo ir para esse lugar. As iniciativas tinham corrido independentemente, e as duas que estavam rodando naquele instante, do LNCC e da FAPESP, pretendiam conectar-se via BitNet, que era uma rede barata, fácil de ligar e natural para quem tivesse IBM. Quem tivesse IBM já estava ligado. Nós não tínhamos IBM, a gente tinha Digital, né? Mas, mesmo assim, parecia que era uma alternativa mais simples e mais barata. Na época, era muito difícil você conseguir uma linha internacional, porque o pessoal das telecomunicações, né, na época nós tínhamos todo o sistema tele era nacional e tudo mais, e você tinha a política de seguir ISO-OS e tudo mais, isso e aquilo, e o pessoal não entendia por que se ia ligar duas instituições entre si. Dizia, não, vocês são filial do FERM? Não, nós não somos filial do FERM. O FERM é filial de vocês? Não, o FERM não é filial nosso. Vocês vão emitir nota fiscal lá? Não, nós nem emitimos nota fiscal. Então, porque vocês querem ligação para quê? Nós queremos ligação para trocar dados. Mas esses dados transfronteiras precisam ser regulados, precisa tomar cuidado. Que dados vocês vão mandar para lá? São dados nacionais críticos, eles vão ficar sabendo coisas que não deviam saber, nossas, etc. e tal. Eu falei, não, são os dados do pessoal das universidades. Como assim, universidades? Mais gente vai usar a linha? Eu falei, claro, vai usar um monte de gente. Não, a linha tem que ser 1 a 1. Quer dizer, vocês podem trocar dados com o FERM, mas a USP tem que pedir a linha dela, e a Unicamp, idem e tal. Quer dizer, foi um pouco complicado explicar o que era isso. E a diferença entre a nossa conexão e a do LNCC, que de alguma forma também marcou o destino das coisas, a do LNCC foi uma conexão de um ponto BitNet no Brasil. O LNCC, depois virou BR-LNCC. A nossa conexão foi de cara de 5 pontos. Então, quando nós pedimos a conexão de 5 pontos, o pessoal da BitNet, né, disseram, não, já que vocês estão fazendo, na verdade, uma redinha, não é um ponto conectado à BitNet, mas é uma redinha nacional, que inicialmente ia se chamar SPAN, o Gomide achou que devia chamar SPAN, São Paulo Academic Network, mas aí tinha uma rede da NASA chamada Space Physics Network, e aí não podia ser SPAN, e aí mudamos para ANSP, que é meio fanho, assim, né, meio ANSP, mas, em suma, a ANSP foi a Academic Network de São Paulo, e a diferença, então, foi que nós começamos com uma rede, enquanto o LNCC era um ponto, e o fato da gente ser uma rede, a gente ganhou o direito e a obrigação de gerar o roteamento interno. Então, uma vez por mês, o Gomide fazia a tabela de roteamento, que era distribuída para a BitNet, para a gente saber como é que o pessoal se ligava. E só para comentar um fato, digamos, cômico, dramático, quando Minas Gerais se ligou à rede, o FMG, Minas Gerais ficou na dúvida. O pessoal, na época, ficava na dúvida, melhor ligar na FAPESP ou no LNCC, dependia do conhecimento que cada um tinha. O cara era mais amigo de alguém do LNCC ou da gente lá. Minas Gerais, como, evidentemente, mineiro é um pessoal precavido, né, se ligou aos dois lados, se ligou à FAPESP e ao LNCC ao mesmo tempo, e na tabela do Gomide se deu um loop, porque ele não avisou o que eram essas duas coisas, e nós tivemos uma semana de trânsito extremamente complicado, porque na rede, na parte brasileira da BitNet, se criou um loop que não estava previsto, e os pacotes não, eram mensagens inteiras que ficavam dando volta nessa região. Então, essa é a história anterior a 88. Em 88, definitivamente, as linhas entraram no ar, começaram a do LNCC 9600, a nossa 4800, a do LNCC nasceu, depois foi crescendo, mas ela passou a vida inteira só em BitNet. A linha do LNCC nasceu e morreu BitNet. A nossa foi de cara HepNet, porque Digital era a base da comunicação, o BitNet em cima, e depois virou também internet. O ponto BR. Então, o ponto BR é o seguinte, quando a gente estava começando com isso, as máquinas, a gente criou um esquema de dar... porque a BitNet era uma tabela linear de máquinas, né? Uma lista de máquinas. Então, para o pessoal sair mais ou menos junto, a gente decidiu que ia chamar tudo BR alguma coisa. Então, BR FAPESP, BRUSP, BRUC, BR UFMG. Então, com isso, exceto Brooklyn, que estava no meio lá, o pessoal estava mais ou menos junto na tabela. Alguns não usaram o BR, mas a maioria do pessoal usou o BR. E a partir daí, as próximas máquinas que foram entrando, começou a ficar popular também o UCP. E em outras redes, você usava esquemas de nomenclatura que não eram uma tabela linear, era, na verdade, algo hierárquico, como a internet. E aí nós dissemos, bom, era bom ter um sobrenome para poder usar. E, a essa altura do campeonato, o Gomide começou a negociação com o Postel e descobriu que o BR da tabela ISO 3166 estava disponível, ninguém tinha aquilo. Como nós já estávamos mostrando uma certa
um certo conhecimento da estrutura nacional, como é que as universidades se ligavam, etc. E tal, isso, aquilo, não houve problema em conceder o BR para as máquinas, apontou para a máquina da FAPESP, que passou a ser o DNS do BR, a Dixit, que depois juntou-se à Mixit, uma segunda máquina, as duas DEC-stations. Mas o que eu queria dizer nisso, e é importante dizer isso mais ou menos, é que isso não foi um acordo entre países, um acordo entre MREs, entre organizações, não, foi um acordo entre operadores de rede em que um domínio foi apontado para uma máquina na FAPESP e esse domínio passou a ser o domínio autoritativo, né, do ponto .br, e daí a coisa se expandiu. Nós tivemos o BR antes de ter internet, mas já pensando em estrutura de nomes hierárquica. O BR foi 18 de abril de 89, nós temos 30 anos do BR esse ano, e o primeiro pacote internet, quando a gente conseguiu instalar um software que rodava internet na máquina da DEC, e não tínhamos na época roteador Cisco, que era uma dificuldade de você trabalhar sem roteador, né? Esse foi instalado em janeiro de 91, e no final de janeiro a gente começou a trocar pacotes. Tem um livro que vocês vão tomar conhecimento mais para frente, que foi escrito aí recentemente, que recuperou alguns e-mails, e o e-mail do Gomide anunciando que o roteamento internet estava completo e podíamos começar a usar, acho que é de 6 de fevereiro de 91. É isso aí, Milton? Mais alguma? É isso daí. Agora, acho que eu passaria o microfone para o professor Glaser para falar sobre a criação do Comitê Gestor da Internet, que ocorre em 95. Boa tarde a todos. O governo brasileiro, no começo, acho que não sabia que tinha internet funcionando em algum lugar. E aí começaram alguns movimentos e algumas pessoas chaves que estavam assessorando o governo lutaram para que, desde o início, a internet tivesse uma governança multissetorial. Eu acho que foi o grande sucesso que a gente até hoje está faturando no mundo todo como uma exceção, como exemplo de governança. Em 95, ainda havia uma briga muito grande com a própria Telebrás, que não estava querendo soltar essa parte, o filé mignon das redes. Inclusive, havia uma negociação inicial que, para a academia, para a pesquisa, o custo seria talvez reduzido. Quando eu cheguei na FAPESP em 96, o DM tinha acabado de fazer uma pequena variante, saiu da FAPESP e foi trabalhar um pouquinho fora. A gente descobriu que havia uma pendência de todos os gastos com os links, porque a Telebrás não havia ainda entendido e estava complicando a situação. Então, na época, o ministro das Comunicações, era o Sérgio Mota, provavelmente com uma certa visão de futuro, ele tentou, antes da reforma, antes da nova lei de telecomunicações, propor uma norma que classificasse a internet como um serviço de valor adicionado. E, ao criar o comitê gestor, então, ele já saiu com esse poder, com essa responsabilidade de coordenar a governança da internet no Brasil. Isso foi em maio de 95, a reforma ou a nova Lei Geral de Telecomunicações foi em 97, e aí ficou sacramentado, então, que o comitê gestor seria responsável por tudo que está ligado à internet, tudo relacionado à IP, e a infraestrutura, obviamente, ficaria com a Anatel, com a reguladora e com as teles, depois da privatização. E o primeiro comitê gestor, ele foi criado com 9 membros, já respeitando que a maioria não fosse do governo, eram 5 da sociedade civil, 4 do governo, mas todos eles nomeados ainda por listas tríplices, algum processo não de eleição, como é hoje, um bottom-up, um processo transparente, onde a própria sociedade elege. Então, eu acho que foi uma grande alteração, uma grande novidade. Eu me lembro que a primeira reunião que eu participei, assim que eu cheguei na FAPESP, havia uma dúvida se a FAPESP deveria continuar, não deveria continuar, e a gente então iniciou toda essa luta para conseguir criar uma pessoa jurídica
não vinculada a nenhum órgão público. Então, o comitê gestor, ele é um órgão supervisor, é um órgão coordenador da internet e foi acertado através de resoluções internas que, por um certo tempo, a própria FAPESP seria ainda essa entidade operadora da internet, que a gente chamou unidade operadora. Não tinha pessoa jurídica, mas foi a solução encontrada. O comitê gestor decidia a política, decidia os critérios, os programas todos, não havia recurso na época, até 97 era grátis, só em 98, final de 97, 98, começou uma cobrança, e aí com os recursos, devagarzinho, começamos a poder ter projetos próprios. E só para dar um passo para frente, só em 2005, 2006, que o NIC-BR foi criado como pessoa jurídica totalmente autônoma, se desvinculando da FAPESP. Então, tudo é demorado, tudo é lento, mas eu acho que o processo foi de passos firmes, com a criação, com a experiência adquirida e depois também com a implementação do NIC-BR. Vou parar por aqui, depois tem mais. Bem, acho que... Não. Acho que teve... Não, está aqui. Então, aqui, né, pessoal, começa o negócio do ponto de troca de tráfego. Né? Quer dizer, que nas primeiras reuniões que teve do comitê gestor, já se falava sobre ponto de troca de tráfego, em 95, né? E se falava na criação de um PIR. Quer dizer, que acho que nunca ninguém ouviu falar do que seja o PIR, a não ser o pessoal daquela época, né? Porque a gente chamou de ponto de interconexão de rede. E alguém da Anatel, naquela época lá, falou, não, vocês não podem usar esse termo porque já é usado em telecomunicações. E se você perguntar para alguém de telecomunicações hoje se alguém usa esse termo PIR, ninguém usa. Mas, em todo caso, a gente abandonou e passamos a usar PTT. Então que o PTT, né, quer dizer que primeiro que foi montado aí, né, o da ANSP e FAPESP, né, começou com negociações aí, principalmente com a rede acadêmica e também com a Embratel, né, que era o principal, vamos assim, empresa, né, que lidava com a internet. Só que todas as negociações a Anatel teve presente e tal, mas na hora de finalmente instalar o ponto de troca de tráfego, se vocês olharem esse desenho aí, nesse esquemático aí, a Embratel não estava presente, quer dizer, que ela roeu a corda no último momento e só veio a participar dezenas de anos depois. Quer dizer, que então assim, a gente começou o ponto de troca de tráfego, ficou com as sedes acadêmicas, né, ANSP, RNP, e também a KDD e a Global One. Então vamos dizer que o ponto de troca de tráfego da FAPESP começa aí. E esses equipamentos que estão aí, né, Core Builder, Net Builder, né, foram doados na oportunidade pela Tricom. Então, a gente tem que agradecer também, né, na oportunidade, a Country Manager da Tricom, que acabou doando tanto o Core Builder quanto também 20 Net Builders para poder o pessoal usar os roteadores para poder se conectar. No caso aí, a KDD acabou utilizando e a Global One acabou utilizando recursos próprios. Porque naquela oportunidade, pessoal, para se conectar, não é igual hoje, que é a internet, né? Tudo que tinha que vir era link E1 ou coisa do gênero, né? Então, E1, E3, quer dizer, que era 2 mega, 34 mega. Então, eram coisas que necessitava converter essas velocidades aí para o Ethernet. Tá ok? E, então criou-se esse ponto de troca de tráfego, né, que foi o primeiro. Aí tem a foto das pessoas que estavam na FAPESP naquela época. Vocês vão ver que estou bem jovem aí nessa foto, né? Assim como também pode ver aí o professor Glaser, o Fred, quer dizer, que está todo mundo nessa foto aí, também o Ricardo Patara, quer dizer, que naquela época estava com a gente também, né?
E vamos dizer assim, né, pô, interessante que nesse período aí, né, pô, convém citar que CDN, que vocês hoje tanto falam como se fosse novidade, né, a gente, em 99, a gente já tinha CDN da Akamai aqui no Brasil. Quer dizer que a gente tinha pouca conectividade e a maneira de resolver isso foi usando o CDN. Então, a gente colocou vários servidores da Akamai lá na FAPESP para poder atender a comunidade acadêmica, para poder aliviar o link internacional. Aqui vocês podem reclamar sobre saturação de internet, mas, olha, vocês não sabiam como é que era aquela época, porque você via um negócio saturado quase que o dia inteiro, só dava uma barrigada às 6 horas da manhã. Então, isso daí, né, quer dizer, que acabou refletindo naquela ativação, né, logo depois da ativação do cabo submarino nos Américas 2, né, a FAPESP foi o segundo cliente da Embratel, e, ao ativar o 155 mega, aquilo que a gente tinha, que era 12 mega, acabou saltando para algo como 60. Então, só para ver como é que estava saturado esses links aí. E, obviamente, o movimento de ponto-troca de tráfego estava bastante intenso. Né? Então, o pessoal do Rio Grande do Sul acabou instalando o ponto-troca de tráfego no ano 2000, a própria OptiGlobe, né? Acho que convém citar aqui por que a OptiGlobe teve sucesso nessa montagem naquela época. Eu acho que isso daqui também foi um aprendizado nosso para o modelo do ponto-troca de tráfego, né? É que o ponto-troca de tráfego da FAPESP obrigava que todos os participantes trocassem tráfego com todos os participantes. Então, quer dizer, que não tinha exceção. E obviamente, tinha alguns participantes que gostariam de ter a flexibilidade de fazer troca com alguns, não com todos. Então, quer dizer, que a gente aprendeu isso, a gente aplicou essa filosofia de deixar essa liberdade para o modelo já de 2004, né? Então, vocês podem ver que hoje todo mundo faz o que bem entende, né? Quer dizer, que a gente não obriga que todo mundo troque tráfego com todo mundo. Isso daí é a liberdade que se deseja aí, quer dizer, que os participantes, né? Então, aí depois também teve, em 2002, aí, o pessoal do Paraná, depois o pessoal do Distrito Federal. Milton. Oi. Só queria adicionar aqui que, para quem acompanha o GTR há muito tempo, ainda em 99, se forem olhar lá nos históricos das apresentações que tiveram, a gente tem um GTR número 9, em outubro de 99, e a gente já estava falando de route server lá, porque, apesar de, como o Milton dizer, a gente só tinha um Core Builder 3500 com fantásticas 16 portas de 100 megabits, a gente já tinha problema de escalabilidade. A gente já estava usando route server lá 20 anos atrás. Muito bom, Fred. Milton, e aqui, Milton, né, quer dizer que... O Bill. I'd like to add one... O microfone dele está desligado. Tá, né? Impressão minha. O microfone dele está desligado, eu acho. O Fred vai ser mais eloquente do que eu. Mas o Fernando Freire precisa ter a memória honrada, porque ele foi quem trouxe o primeiro grupo para cá de servidores. Dá uma dica aí, falou de condicionamento, só para comentar. A nossa linha de 4800 era cabo submarino metálico. Cabo submarino metálico já houve na época e tal. E para ir para 9600 precisava esperar alguém liberar uma faixa do lado, porque não tinha faixa disponível. Eles estavam nos oferecendo uma segunda de 4800. Eu falei, nós queremos 9600 junto. Eu falei, mas você precisa esperar liberar um pedaço aí. Quer dizer, antes da época da fibra. E o nosso primeiro roteador foi um Cisco IGS, IGC, que tinha uma porta Ethernet de 10 MB e uma porta High Speed, que era 64K. Aqui a gente já começa já com o início do projeto do PTT Metro. Acho que o Frederico pode contar um pouquinho, né? Esse daqui é o e-mail que ele mandou na época, lá em 2004, né? Que é o start do projeto do PTT Metro, que é o IXBR atualmente. Bom, alô. Só para falar um pouco sobre a história, eu andei levantando alguns dados aqui
de e-mails que a gente trocou na época. Bom, em primeiro lugar, por que aconteceu o projeto PTT Metro? A gente tinha o IX da FAPESP, que estava, naquela época, saindo da Rua da Pio 11, porque, por motivos que a Fundação não queria mais ter aquilo dentro de casa, e estava se mudando lá para Terremark, onde a gente tem a Equinix SP4 hoje. E a gente já tinha também o Optix em funcionamento, lá na OptiGlobe, com o Krahen, e a gente tinha uma matriz já desconexa de tráfego em São Paulo, onde, para cada um participar, tinha que ter múltiplas conexões a múltiplos Internet Exchanges. Isso era ruim para todo mundo, inclusive esse era um discurso que foi uma luta, vamos dizer assim, para a gente unificar essas matrizes, e o Bill foi alguém que ajudou muito a gente em relação a isso, do ponto de vista do modelo econômico que era o mais adequado para os Internet Exchanges. A ANSP, basicamente, anunciou que, em 30 de junho, ia desligar quem estava lá na Rua Pio 11. E a gente começa uma discussão dentro do comitê gestor, no grupo de trabalho em engenharia de redes, como a gente ia resolver esse problema. E essa discussão ocorre em abril e maio de 2004. O serviço de registro já estava fora da FAPESP há 2 anos. A gente tinha se mudado, basicamente, em 2002, março de 2002. Até essa data, a gente ainda era uma rede dentro do Autonomous System da ANSP, o 1251, que foi uma casa extremamente acolhedora por muitos anos para a gente, mas a gente tinha se mudado de lá. E a primeira coisa que a gente buscou nessa época, quando mudou de lá, foi a gente precisa se manter conectado no IX da ANSP. E vem o OS do registro BR, o 22548, nasce nessa época. Então, a busca do local para a gente se mudar partia do pressuposto que esse local a gente ia conseguir se conectar no IX da ANSP. Bom, eu só estou fazendo um parênteses aí para dizer como foi essa criação do IX em 2004, o PTT Metro na época. E, como o Bill tocou no assunto, a gente precisa, de qualquer forma, relembrar aqui o nosso colega, o Fernando Krahen, da OptiGlobe, e também o Fernando Vega, da antiga Metro Rede, que depois virou Brasil Telecom, hoje é Oi. Que, se não fossem os dois, o PTT Metro não seria o que ele é hoje, do ponto de vista de arquitetura distribuída. Porque, diferente de hoje, em 2004, sinceramente, não existia fibra apagada nessa cidade. Tá? Então, se a gente não tivesse parceiros que, efetivamente, eu digo, não existia serviço de locação, ou esse ativo não estava disponível. E, nessa época, a gente conseguiu parceiros, especificamente a Metro Rede, que cedeu essas fibras na época, interconectando a Metro Rede lá no Pan American Park com a OptiGlobe, basicamente um na frente do outro, passando de lado do canal do Pinheiros, e a gente, no caso, ainda nessa época era só registro BR, não era o projeto ainda dentro da FAPESP na ANSP, que estava ali pertinho da Avenida Bandeirantes, na Nações Unidas. Então, a gente tem que agradecer. O Fernando, infelizmente, postumamente, morreu muito jovem, um colega nosso que estava desde o começo da internet brasileira. Ele foi aluno da Liane, lá em Porto Alegre, e depois veio para São Paulo, na época da internet comercial, e o Vega, no caso da Metro Rede. E o projeto começou, e é isso daí, o Milton falou, ele foi anunciado basicamente no dia 3 de junho, e a gente conseguiu colocar a coisa em funcionamento no dia 2 de julho. Então, basicamente, em um mês, a gente conseguiu operacionalizar o Internet Exchange. Então, aqui está o esquemático, né, do, digamos, PTT Metro de São Paulo, né, com os 4 pontos aí, né. E também, quer dizer, que no mesmo ano aí, a gente também lançou Rio de Janeiro e Brasília, né? Quer dizer, que com a parceria lá do pessoal da RNP. E esse projeto aí, quer dizer, que ela seguiu, né, por orientações, né, dada pelo Bill, né? Quer dizer, que naquela oportunidade lá, quer dizer, que o Bill assim, eu tive a oportunidade de
de ver apresentações do Bill sobre modelo econômico, né, relacionado aos pontos de troca de tráfego, né? Então, o Bill ele fez uma apresentação no qual provava matematicamente, né, porque financeiramente, se você tivesse vários pontos de troca de tráfego numa metrópole, isso sairia muito mais caro do que se tivesse uma só, né, quer dizer, que economicamente para os participantes. E esse modelo aí fez com que a gente sempre se preocupasse em manter numa metrópole uma matriz de troca de tráfego única. Tá? Então a gente tem que agradecer ao Bill aí por fazer essa apresentação em vários eventos, né? E a gente entendeu, digamos, perfeitamente isso. E a gente sempre buscou que a gente tivesse uma matriz de troca de tráfego única, o que a gente conseguiu somente 10 anos depois, quando o pessoal da Terremark, né, ela acabou, depois que ela tinha virado para... mudou de nome, aí a gente conseguiu finalmente fazê-lo com que eles se conectassem ao ponto BR. Foi quer dizer, que é Verizon. o XBR. Virou Verizon, né? Verizon, né? Só para adicionar um ponto, realmente é extremamente importante que o Bill esteja aqui, porque, como eu disse, o projeto foi gestado e nasceu dentro do comitê gestor num período muito curto de tempo. E a gente tinha um modelo e uma visão econômica que não era a mais adequada. E a gente teve a sorte de ter assistido apresentações, conhecido o Bill antes disso, e no final de abril do mês de 2004, a gente esteve visitando junto com ele o SIX, em Seattle, o Seattle Internet Exchange, e um modelo de cooperativa de um Internet Exchange que funciona até hoje lá, mas eles tinham vantagens do ponto de vista, vou dizer, topológico, porque estava praticamente lá em Seattle todo mundo no mesmo prédio, como se a gente traçasse um paralelo aqui ao que a gente tem em Campinas, que está todo mundo lá no mesmo condomínio, lá os ISPs da região. Então, isso ajudava muito, mas assim mesmo o modelo de Internet Exchange e o auxílio de visão, vamos dizer assim, que o Bill nos ajudou a traçar. Obviamente, o modelo do PTT Metro é diferente de qualquer um no mundo, mas isso foi construído com muito conhecimento, conversa, e acho que a gente chegou lá. Vamos lá. E aí, né, pessoal, a gente foi crescendo, né, quer dizer, e os conteúdos foram chegando, né? Na época lá, quer dizer, que talvez alguém nem se lembre mais o que é Yahoo, mas Yahoo era um produtor de conteúdo bastante forte, quer dizer, que eles tinham um conteúdo bastante interessante, né, quer dizer, que então ajudou também a melhorar, né, esse aspecto de atratividade, né? Aí tivemos aí em 2007 aí também, vamos dizer assim, o PTT de Salvador, né, em 2006 Belo Horizonte, Florianópolis, né, e fomos crescendo aí, né, e Google entra, depois que a gente criou aí PTT Metro de Fortaleza e Londrina, né, o Google acaba entrando no X de São Paulo, né. O Google ele teve um papel importante porque ele tinha um conteúdo tem, né, quer dizer, que ele continua tendo, mas a atratividade do ponto de troca de tráfego também melhorou nesse aspecto, né? Quer dizer e fomos crescendo, né? Quer dizer que já em 2010 o pessoal da Globo.com, né? Quer dizer que acaba chegando ao X de São Paulo, né? No mesmo ano aí a gente lança Campina Grande e Goiânia, né? E em 2010, a gente acaba se tornando membro do EuroX, né? Foi aí que a gente teve esse relacionamento com o pessoal da Europa, né? Por Lynx, a MZix, o pessoal do D6, que muitos nos ajudaram aí também, porque essa reunião dos membros, né, de quem opera os pontos de troca de tráfego, é uma reunião assim que só para quem opera. E a experiência trocada com esse pessoal foi bastante importante para a gente, para ter toda essa parte operacional que hoje nós temos. Quer dizer que muito do que vocês veem aí, quer dizer que a gente não inventa do nada, quer dizer que a gente busca experiência, a gente procura trocar
ideias, quer dizer, que é aquilo que o John falou, quer dizer, que é uma troca de experiência. O que a gente aprende aqui é o que a gente escuta lá, a gente aplica o que é de melhor em cada uma das ocasiões aí. Então, aí começa a crescer outros pontos de troca de tráfego, né? O Amazon acaba entrando em São Paulo, nós acabamos participando da criação do LACX, a Associação dos Operadores de Ponto de Troca de Tráfego da América Latina. Aí, depois, em 2012, Netflix entra em São Paulo, né? Globo acaba chegando no Rio. Aí a gente acaba fundando a associação, né? A Federação das Associações de Ponto de Troca de Tráfego, né? Que eles chamam de IX Federation, né? E a gente também tem aí a entrada do Facebook, Microsoft no X de São Paulo, Google e Amazon no Rio de Janeiro, né, em 2013. Aí a gente lança o PTT de Lajeado, Maringá, São Carlos, né? Então isso faz parte da história aí, né, pessoal? E convém ressaltar esse gráfico aqui, né, que foi a mudança de perfil que aconteceu em 2013. Tá? Se vocês veem os gráficos aí, né, azul você pega 2011, vermelho 2012 e o amarelo aí 2013. Né? A mudança que a gente quer ver aqui, né, pessoal, é que o tráfego, o que antes acontecia à tarde, passou a acontecer à noite. Quer dizer que isso demonstrou que começou a internet residencial ter mais volume de tráfego do que a internet comercial. Então quer dizer que 2013 dá uma guinada, né, no perfil de tráfego, é importante ressaltar isso a nível Brasil, né? Assim como também final de semana, né, também aconteceu do pico de final de semana crescer, né, ter um volume de tráfego nos domingos à noite. Então, isso daí se mantém até hoje, né? Então, hoje em dia, né, quer dizer que a partir de 2013, né, pessoal, a gente não mais fez manutenção nos finais de semana. Quer dizer que, graças a Deus, né, quer dizer que a gente só fazia manutenção no final de semana. Né? One other interesting... Queria comentar um outro ponto interessante sobre esse gráfico de tráfego. Quando nós analisamos o tráfego diurno de um IX, a gente sempre vê esse vale quando é de madrugada e depois as pessoas vão para o trabalho e começa a subir. Aí aumenta durante a hora de trabalho e diminui quando as pessoas vão dormir. Mas veja, tem ali um vale. Quanto mais alto ele está acima de zero, porque pouquíssimas pessoas usam a internet aqui às 5 da matina. Quando você vê aquele vale que começa a subir, isso significa que cada vez mais as pessoas dependem do IX em diversas zonas do mundo. Então, o que vocês veem ali naquele vale, das 5, 6 da manhã, quando ele começa a subir, isso mostra o ponto de tráfego aqui em São Paulo, ele torna-se mais crítico para a troca de tráfego, na verdade, de outras partes do mundo. É dali que vem. Bem, e aí, o Netflix acaba expandindo suas instalações para o Rio de Janeiro em 2014, a Camai acaba entrando. A Camai é interessante, né, pessoal, porque, assim, eles tinham anunciado lá nas reuniões da associação lá que já não ia mais participar do IX e, de repente, a gente tem a surpresa de que, em 2015, eles vêm para o IX de São Paulo. Quer dizer, que, então, a gente pode falar assim que eles falam uma coisa e fazem outra, mas tudo bem, foi bom. Netflix acaba entrando em Porto Alegre, né? Aí o PTT Metro de Foz do Iguaçu, a Camai acaba entrando também no Rio de Janeiro. Aí temos Netflix em Fortaleza, né? E em 2018 São Luís, Maceió e Teresina. Então, quer dizer que aqui a gente tem uma linha de tempo aí que esgota aí o que a gente tem feito aí durante os anos aí, né? Quer dizer que, então, o que eu posso falar para vocês é que o cenário atual é esse, né? Que o Júlio já mostrou, né? 31 pontos de troca de tráfego espalhada pelo Brasil. E interessante aí que a gente tem 1/3 dos sistemas autônomos conectados nos pontos de troca de tráfego, né?
Então, quer dizer que 33% aí dos sistemas autônomos estão conectados em algum X, tá? Aqui está a distribuição, obviamente, São Paulo ela é praticamente 50% aí, da totalidade dos participantes aí acabam estando aqui pesadamente em São Paulo, e outras distribuições em menor quantidade nas outras localidades, seguindo pelo Rio de Janeiro, Porto Alegre, e assim vai. Aqui tem a relação de quantidade de participante por cidade, né? E o total de 3.549, se a gente juntar, vamos assim, a participação de sistemas autônomos, tem vários aí que participam em várias localidades. Então, se a gente soma isso, dá esses 3.549, enquanto que, se fosse sistemas autônomos únicos, daria na faixa de 2.500. Aqui a gente vê o gráfico, né? Esse gráfico aí, para nós, nos deixa muito felizes, né? Porque a gente vê esse tráfego sempre crescendo, né? Isso é um bom sinal, né? De saúde, né? Então, você tem aí esse em azul aí, o agregado total, o vermelho, obviamente, é São Paulo, né? E as linhas de baixo são as outras localidades que dá para ver com mais detalhe nesse outro gráfico, né? E destaque aqui para Ceará, que tem crescido e desponta aí como sendo a bola da vez, vamos dizer assim, né? Quer dizer, que é onde que os provedores estão indo, né? Principalmente da região norte e nordeste, e a gente espera que isso possa também fazer com que o tráfego se espalhe mais pelo Brasil. Então, é isso aí, né, pessoal? E tem os serviços aí que tem no IX, né? Quer dizer, que Looking Glass, temos esses projetos do RIS, né? Route Views, temos o projeto do CIMET, né? Que o pessoal está aí no stand nosso aí querendo participantes aí que sejam cobaias aí do sistema de medição, né? Sejam voluntários, né? E a parte dos DNS Food Server, né, que já foi falado, né, quer dizer que a quantidade de DNS Food Server que a gente tem conectados nos IX, e também a parte do .br, né, se o Frederico puder falar um pouquinho aí, da estrutura que a gente tem, né, no IX, e o que está planejado. Hoje a gente tem 15 L-Routes espalhados pelo Brasil, além dos que a gente tem em Porto Alegre e São Paulo. Cópias dos servidores DNS do BR a gente tem em 16 localidades hoje, estamos adicionando mais 12 até o final do ano, e no decorrer do ano que vem a gente vai ter servidores autoritativos por ao menos 3 letras do BR em cada um dos Internet Exchanges no Brasil. São Paulo nós temos todas as letras, mas nem em todos nós temos todas. E, junto com os root servers, isso nos dá uma garantia muito grande de resiliência em relação à resolução de nome da raiz e do BR em caso de algum problema de perda de conectividade global. A gente teve uma apresentação hoje do pessoal do Catusan, do projeto WIDE, falando do mRoot. Muito provavelmente nós teremos mais um dos root servers aqui especificamente em São Paulo inicialmente, né? Então, serviços são importantes, né, pessoal? E assim, né, quer dizer que a gente procura com esses projetos aí, com esses serviços, né, melhorar a qualidade da internet brasileira, né? Então, o ano que vem aí a gente também eu vou falar um pouquinho amanhã aí sobre esse projeto CIMET, aí, o que a gente está pensando para o ano que vem, e a gente espera que com isso a gente possa também ajudar os sistemas autônomos aí a terem uma internet melhor aí. Milton, tá? Deixa eu aproveitar o momento só para fazer uma explicação para vocês entenderem. Em primeiro lugar, eu quero destacar a equipe do NIC, que é o braço executivo do comitê gestor. Apesar de eu ser um dos diretores do NIC, eu acumulo também com a secretaria executiva do comitê gestor.
E hoje o comitê gestor tem 21 conselheiros. E nem sempre as ideias que surgem podem ser implementadas imediatamente. Tem, de vez em quando, um processo burocrático, administrativo no meio do caminho. Para começar com orçamento, muitas vezes o próprio comitê gestor se envolve em algum detalhe. Então, é para vocês entenderem que, algumas vezes, o processo pode até demorar um pouco mais do que o desejado. É óbvio que a rotina, toda ela está claramente desenhada. Nós sabemos como fazer a parte de emergência, a parte de manutenção, mas, de vez em quando, depende de uma bênção do comitê gestor. O comitê gestor tem uma representação de toda a sociedade. Hoje são 9 do governo e 12 eleitos num processo de baixo para cima, democrático, transparente, e os conselheiros, obviamente, estão envolvidos com todo o desafio da internet no Brasil e participam das decisões. Então, de vez em quando, as reuniões precisam ter um ping-pong, uma troca de ideias, detalhes, e precisa, muitas vezes, desenhar esse projeto ou apresentar números, porque A e não B. Então, toda essa negociação, de vez em quando, demora um pouco mais. Eu estou dizendo isso apenas para justificar que nem sempre a equipe tem uma autonomia total. 99% até pode ser, mas de vez em quando precisa pegar a bênção do comitê gestor. E tanto o Milton como o Fred, que estão com a mão na massa, precisam então seguir alguns procedimentos. E a gente, obviamente, tem procurado flexibilizar ao máximo. Os conselheiros do CGI são claramente compreensíveis, mas não são apenas carimbadores, querem participar de todo esse processo. Então, eu estou dizendo isso porque algumas vezes pode dar a ideia que há alguma demora no processo. Não, não há, mas tem a burocracia que precisa seguir. E como eu estou em tempo integral dentro do NIC como secretário, eu faço a ponte com os conselheiros e a gente procura minimizar e estamos juntos. Uma outra coisa que eu quero destacar não destacar indivíduos, não destacar nem A, nem B, nem C, é o time. O sucesso do NIC-BR é o time jogando junto. Como eu sou um dos veteranos, até por idade, o que dá muito gosto, dá um prazer muito grande é ver como o time trabalha junto. Então, muitos estão presentes aqui e o sucesso, ele é consequência de um espírito de servir, de realmente apoiar, de construir cada vez mais uma internet melhor, maior, integrando o Brasil como um todo. E se hoje nós estamos em muitas posições, ou em muitas situações, em posição privilegiada, entre os melhores em número de domínio, 4 milhões e pouco de domínios, maior ponto de troca de tráfego, ou então segundo, dependendo como nós medimos, tudo isso é consequência de um trabalho conjunto, dedicado, de um time que a gente realmente tem assim, muito orgulho de dizer que o pessoal vestiu a camisa e trabalhamos juntos. Eu fiz questão de dizer isso, Milton, para destacar realmente o trabalho que tem sido feito nesses últimos, eu diria, 30 anos no ponto BR e começando também em 98, com o primeiro ponto de troca de tráfego, ainda lá na FAPESP. Se teve sucesso, é porque houve união e houve esforço e houve trabalho conjunto. Eu queria aproveitar agora e dar um gancho para o Bill, né, para poder contar um pouquinho como é que o ponto de troca de tráfego daqui do Brasil está em relação ao cenário mundial, que o Bill tem uma experiência bastante ampla, né, e a gente gostaria de também ouvir um pouquinho sobre o que o Bill tem a dizer, o que a gente está fazendo, se a gente pode melhorar, o que a gente deva fazer, vamos dizer assim. Desde que o primeiro Ix foi construído em 92, eu participei desse processo de trabalhar com grupos de pessoas que queriam construir os seus Ix. Participei disso mais de 1000 vezes. Sempre tem um Ix novo no mundo. Surge um a cada mais ou menos 10 dias. São aquela
banda que se cria para que as pessoas possam consumi-la. Portanto, os pontos de tráfego de internet são centrais para a economia da internet. Não seria possível ter uma comunicação sem os IX. O que eu descobri nesses 35 anos trabalhando na indústria da tecnologia é que tem muita gente inteligente, muita gente trabalhadora. Mas, para ter sucesso, tem que ser as duas coisas, inteligente e trabalhador. Então, aquilo que distingue os esforços feitos aqui no Brasil é que tem um grau de rigor intelectual que foi aplicado ao processo que é único no mundo. Esse esforço que o Frederico e os seus colegas já aplicam desde 2002 para conseguir entender quais eram as melhores práticas, para que tomassem decisões muito ponderadas, muito bem informadas para saber qual caminho tomar, foi isso que realmente preparou toda a base para o sucesso. E vocês fizeram isso de maneira diligente, ano após ano. E com isso vocês conseguiram ampliar o seu tamanho, chegando à escala que tem hoje. É o país com o segundo país em troca, só perde para os Estados Unidos. O Brasil fez algo realmente impressionante nesse sentido. Tem essa combinação de estar ciente do que os outros estão fazendo, aprendendo com os outros, tanto com o seu sucesso quanto com os seus fracassos. E aplicar esse rigor analítico para entender exatamente quais técnicas valem a pena ser adaptadas à economia local, quais que talvez funcionem para outras pessoas, para outros lugares, para outro ambiente. Fazendo essa experimentação necessária e depois simplesmente fazendo esse trabalho 33 vezes, repetidamente, 30 vezes, qualquer que seja o número que seja atualmente, né? Eu sei que tem mais aí por vir. Para que possam, então, ter esse benefício de todas as comunidades do mundo. Tem muitos países que ficam com um IX na capital e acham que beleza, bastou. Em geral, oferecem mais para quem é mais rico, né? Há uma disparidade muito grande em certos lugares. E a vantagem de fazer isso, como vocês estão fazendo, dentro de um contexto sem fins lucrativos, é que vocês focam toda a atenção buscando onde estão as pessoas que precisam, não só onde estão os mais ricos, e levando esse benefício para as pessoas em todas as cidades. Eu não vejo eles diminuindo o ritmo. Parece que eles estão ali, ó, só continuando, só trabalhando, aumentando o número de cidades. Se você pode construir algo que vai gerar um produto bom com custo baixo, como é o caso da internet, vocês vão lá e fazem. Não tem por que não. Não tem por que não trazer mais IX para outras comunidades no Brasil, porque vai chegar um momento em que essas cidades não serão tão pequenas, elas, de repente, fazem parte dessa força motriz que tornará esses centros cada vez mais fortes. O Brasil é singular nesse sentido. Ele tem esse modelo que passou por uma análise tão criteriosa e aplicam esse modelo repetidamente. Existem outros países que fizeram uma experimentação um pouco mais ampla, mas falharam muito, tiveram muitos fracassos. Vocês não tiveram muitos fracassos. Isso é importante para uma economia em que tudo é importante, mas, ao mesmo tempo, como gastaram tanto tempo prestando atenção e vendo como é que as coisas funcionam em outros lugares, vocês aprenderam com os fracassos dos outros. Eu só tenho a parabenizá-los. Então, todo o grupo, o Fernando, o Frederico, porque realmente esse é um dos maiores exemplos de sucesso no desenvolvimento da economia da internet no mundo.
Agora eu gostaria de dar a palavra para o Demi, porque a gente já está chegando no final, né? E gostaria que o Demi encerrasse aqui a nossa participação, e depois nós vamos ter a nossa famosa cervejada aí, né? Quer dizer que... Pois é, então serei curto, porque sabemos que o que vem depois é importante. Eu acho que uma das coisas que marca o trabalho dos PTTs, já que estamos falando de PTTs, é essa tendência que nós estamos tentando forçar mais ainda de descentralizar a coisa. Acho que seria, como bem falou o Bill, muito cômodo você ter um PTT enorme num centro econômico, comercial, nevrálgico do país, e o pessoal que se vire para chegar até lá. Eu acho que o esforço, inclusive o esforço de levar conteúdo para PTTs menos atraentes, né, mostra que o nosso interesse não é que o PTT de São Paulo seja cada vez maior, mas sim que a internet como um conjunto seja cada vez melhor, e isso provavelmente envolve uma descentralização do processo. Obviamente, o Glaser já praticamente cobriu aí, digamos, a parte de referir a equipe ótima que nós temos no NIC. Isso me deixa extremamente feliz de poder contar com o time que a gente conta todo esse tempo. Na verdade, existe uma linha de tempo contínua desde o começo, quer dizer, o Milton trabalhava com redes na USP, veio trabalhar na FAPESP, veio para nós aqui em seguida, o Fred desenvolveu o software automático do registro e continua até aí e tocando tudo isso. Então, acho que uma das coisas que ajudou a gente, de alguma forma, a ter um resultado bom foi essa linha de continuidade que vem desde o começo dos tempos. E, digamos, a parte natural e triste do processo é que alguns se vão, como ele falou, o Fernando Krahe faleceu, o Gomide faleceu, nós vamos ter um prêmio em relação a isso, o Wilson, não um prêmio em relação a ter falecido, um prêmio com o nome Gomide para o Wilson, que também perdemos o Wilson esse ano. É a vida, não tem muito jeito, mas eu diria que um ponto importante é essa perenidade do processo. A gente tem mantido, a gente vê até pelas pessoas presentes aqui, eu posso citar vários aí que provavelmente estão desde o começo do GTR e do GTS, né? E acho que essa continuidade é que garante que o processo segue linear e sem muitos sobressaltos. Então, desejo a todos nós que continuemos vivos para o ano que vem e nos vejamos de novo no próximo. Obrigado. Eu só queria fazer um comentário. O Milton pediu para eu introduzir isso. A gente está falando muito sobre segurança e roteamento, então, se vocês querem ver o que a gente efetivamente está fazendo em relação à segurança de roteamento, estejam aqui no GTR na quinta-feira pela manhã. E, se tiverem interessados em pôr a mão na massa, ainda tem tempo de fazer inscrição para um tutorial que vai ocorrer na sexta-feira sobre RPKI. Então, é só isso que eu tenho para dizer por enquanto. A novidade na quinta-feira. Por favor. E vamos para o Berenguer.